Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Semana passada a gente começou a trabalhar o Salmo 127, 128, nos propondo a lançar olhares sobre ele, não é? E a gente tem feito isso a partir de um comentário de João Calvino a respeito desses salmos, onde ele diz na introdução do comentário que o que nos apresenta nesses dois salmos é uma estrutura social, política e familiar, e uma estrutura que Deus quer sustentar, ou seja, Deus quer que seja assim. E a gente sabe, aqueles que têm vivido isso, que de fato é uma estrutura saudável e que tem tudo a ver com aquilo que é inerente ao ser humano, naquilo que ele tem de mais belo, né, de mais promissor, naquilo que ele tem dentro das suas melhores intenções, e aqueles que têm vivido essa estrutura têm experimentado que é o melhor e a melhor forma para se viver. Mas vivemos em um mundo pós-moderno onde se propõem outros modelos, outras formas familiares, para fazer contraponto com essa estrutura que a gente vive. E porque para muitos essa estrutura é uma estrutura imposta pela cultura e não fruto de algo vindo de uma revelação qualquer. E por ser cultura, eles entendem que podem impor uma outra cultura. Bom, olhando para essa estrutura, a gente lançou o primeiro olhar do ponto de vista econômico e a gente aprendeu que do ponto de vista econômico a família é muito mais calvinista, ela não pode ser marxista. A gente viu que a Bíblia fala de economia, fala de dinheiro, de como lidar com o trabalho, como adquirir riquezas, enfim. E a gente percebeu que essa relação econômica com a vida, ela tem um fundamento bíblico muito maior em João Calvino. Não é? Eu acho muito difícil ser cristão e ser marxista. Mas hoje a gente vai lançar um segundo olhar, e é um olhar filosófico sobre a família. Você pode estranhar, não é a proposta? Talvez você tenha trauma com a filosofia, talvez você estudou filosofia e isso não te fez bem, não é? Isso é possível. Mas nós estamos cercados de filosofias, então eu não posso fugir do tema. Eu preciso pensar filosoficamente a família. E do ponto de vista filosófico, o que essa estrutura nos diz? Há uma filosofia por trás dessa estrutura que nos é apresentada? As filosofias que chegam até nós, elas se ajustam às Escrituras? Como eu devo pensar? Quais são os alvos da minha oração para que Deus mude a minha mente, a minha forma de ver a vida, filosoficamente? Porque o comportamento, irmãos, ele é mudado primeiro na mente. Não é? Quando ele é transformado na mente, ele chega nos membros. Então, a filosofia tem uma força extraordinária. Então, do ponto de vista filosófico, eu quero propor para nós hoje que esses salmos, eles nos apresentam, que eles nos mostram que a família, ela é muito mais teísta, ela não pode ser nihilista. O que significa isso? O que é o teísmo? O teísmo, irmãos, é uma corrente filosófica que crê num Deus soberano, e esse Deus soberano fez todas as coisas como lhe apraz, e soberano que é, ele estabeleceu as leis da natureza, fez todas as coisas, é totalmente outro e transcendente. Mas ao mesmo tempo ele é imanente, ou seja, ele atua dentro da criação, não é? Ele é transcendente e imanente. Isso é profundamente complexo e paradoxal, mas é assim que um teísta crê. E o que as Escrituras nos mostram, irmãos, é um Deus exatamente assim. Um Deus que criou e que intervém providencialmente na sua criação. E o que é a providência? A providência são os atos de Deus na história a partir dos seus decretos na eternidade. Tudo que ele decretou na eternidade, ele vai realizar na história. E a realização dos planos de Deus na história é chamado de providência. Então, um teísta crê assim, ou seja, se você é teísta, você crê que tem um propósito na sua vida. Você crê que você não é obra do acaso, que a sua criação não foi despropositada. O fato de você existir
Há uma razão para isso, você não está abandonado. Muitos podem ser abandonados pelos pais, por aqueles que os geraram, não é? Muitos nascem e já são abandonados no hospital. Mas eu preciso crer que Deus não me abandonou. E assim crê um teísta, não é? Não há um caos. E olhando para as Escrituras, o que a gente vê é que que a Bíblia mostra que precisamos ser teístas, ou seja, crer que há um propósito na vida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que há uma história em curso, não é? Que Deus fez tudo, que tem um início, um meio e um fim. Mas, contrário, a gente pode fazer um contraponto do teísmo com aquilo que se chama deísmo, que é muito próximo. O deísmo é uma corrente filosófica que crê que existe um Deus que criou todas as coisas, mas esse Deus é totalmente transcendente e não se envolve com a coisa criada. Deus deixou leis da natureza, não é? A gente convive com leis o tempo inteiro, a gravidade, as leis de Newton, não é? A gente convive com isso e o deísta entende que Deus é o grande arquiteto de tudo isso, mas que deixou essas leis para governar a vida. Ele não intervém providencialmente. Mas a Escritura mostra que Deus intervém sim. E nós temos experimentado isso na nossa vida. Portanto, lançando um olhar filosófico sobre as Escrituras, a família, eu coloco a família aí porque a família é esse ambiente, não é? Bem particular, onde a gente pode estabelecer ensinos, convívios, e impregnar no coração dos nossos filhos, não é? Dos nossos cônjuges, valores. Então a família é o lugar de estabelecermos valores. Dentro da família a gente coloca o ponto de vista teísta. Mas o contraponto que eu fiz é que a família não pode ser nihilista. E o que é o nihilismo? Exatamente o contrário de tudo isso. O niilista não crê em Deus. O seu fundamento é o ateísmo. Ele crê que ele entende, não é que eu não posso falar de crer para um niilista. O niilista entende que a existência sempre foi assim, sempre será. Ele entende que a vida é um ciclo constante de existência e que não teve início e nunca terá fim. E que não há propósitos. Jean-Paul Sartre, ele dizia que a vida é uma paixão inútil, ou seja, não há propósito. Eu nasci, vou ter um tempo de vida e morri, eu simplesmente me desintegrei e deixei de existir. Não há nenhum propósito. Para Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência. O que ele quer dizer com isso? Que eu é que dou propósito para a minha vida. E isso é niilismo. E quem mais ensinou sobre o niilismo e pregou ele aos quatro ventos foi Nietzsche. E Nietzsche lia a história humana do ponto de vista niilista. O niilismo significa nada, ausência, nihil do latim. Significa ausência de sentido, é nada. A Bíblia diz que Deus criou a partir do nada, a partir do nihil. Mas o niilismo tornou-se uma corrente filosófica. E Nietzsche ele avalia a história a partir de 4 pontos nihilistas. Ele vai chamar em primeiro lugar, ele vai dizer que existe um niilismo negativo. O que é o niilismo negativo? Ele vai dizer que toda a corrente platônica, todo o cristianismo negou essa vida em nome de uma outra vida. E Nietzsche diz isso mostrando que toda a teologia cristã e toda a filosofia platônica, ela tem um fundamento no medo da morte e medo da dureza da existência. Então ele nega essa vida em nome de um céu. Criou-se um céu para que é um lugar onde eu vou viver melhor. Ele chama isso de niilismo negativo. É niilismo porque para ele isso não tem sentido. Mas com o evento da modernidade, Nietzsche vai dizer que mudou-se a perspectiva niilista e nesse momento o que se tinha era um niilismo agora reativo. Não mais negativo,
mas agora reativa, ou seja, não se nega essa vida em nome de uma outra. Mas o evento científico, não é, a evolução humana a partir da ciência, a partir ali do século XVII, com o evento da modernidade, o homem não nega essa vida, mas ele lança uma perspectiva no progresso. Ele diz, agora não está bom, mas vai ficar bom no futuro. Há um futuro onde tudo será transformado. E Nietzsche chama isso de niilismo reativo. É lançar sentido mais à frente num suposto progresso. E é exatamente nesse momento histórico que Nietzsche percebe a morte de Deus. Ele fala da morte de Deus exatamente a partir da modernidade que vai negar o céu, mas apontar, os homens agora vão apontar para um futuro onde as coisas serão melhores. E esse é o niilismo reativo. Mas há um terceiro niilismo, que Nietzsche chama de niilismo passivo, não é? O niilismo passivo, Nietzsche vai mostrar que ele vai acontecer já no século XIX, onde as grandes correntes de ateísmo surgem, e essas correntes ateístas vão perceber que de fato não há sentido algum na vida e que o ser humano precisa aceitar a vida como ela é. Aceitar que o abismo é esse mesmo e que o homem precisa simplesmente se ajustar a tudo isso como simplesmente um animal. Não é? O homem é mais um animal dentre os outros. E isso Nietzsche chama de niilismo passivo. Mas a sua filosofia nietzschiana vai propor um niilismo chamado niilismo ativo. E o que é o niilismo ativo? Nietzsche vai dizer, irmãos, que de fato a vida não tem propósito, mas eu posso dar sentido e valor à minha vida. Não é? É o que Nietzsche vai chamar de uma corrente filosófica onde o homem se afirma. Não é? Ele vai chamar de Übermensch. Übermensch é o além do homem, é o super-homem. Nietzsche vai chamar as ações do super-homem e vai dizer que esse super-homem age e as suas ações têm um eterno retorno. Ou seja, eu preciso aceitar que a vida não tem sentido, mas eu preciso agir de tal forma, superando a passividade, não é, proposta pelo niilismo passivo, e agir de tal forma que as minhas ações sejam dignas de retorno. Ele vai falar de um eterno retorno, e ele vai dizer que o homem que aceita isso é o além do homem, o homem que está acima do homem comum. Pois bem, aceitar tudo isso, irmãos, é aceitar o niilismo, não é? Aceitar que a vida não tem sentido é aceitar o niilismo. É possível que um cristão viva nihilisticamente? Eu creio que sim. Quando eu vivo, mas com medo das coisas, eu olho para essa pandemia, entro em pânico, fico desesperado, penso que estou sozinho nessa vida, eu não consigo perceber que tem alguém cuidando de mim, eu entro em desespero, em paranoia, em neuroses. Isso, irmãos, me mostra que eu estou, no fundo, sendo um niilista e não estou vendo sentido na vida. Mas a proposta da Escritura a partir do Salmo, não é? que nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, a estrutura do Salmo nos mostra que Deus é um Deus que intervém. Eu preciso crer nisso. Então eu preciso ser teísta e não niilista. Ok? Pense nisso. Avalie, leia mais a respeito desse assunto, que eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.